Hoje é dia de mais um bate-volta a partir de Londres e hoje acabei de chegar em Oxford, que fica a cerca de 1 hora de distância de trem de Londres. Então assim, super tranquilo de você vir fazer um bate-volta. E eu acabei de chegar, agora são 9 e pouquinha da manhã e eu tô indo direto encontrar o meu tour de Harry Potter, porque sim, Oxford, além de ser conhecida pelas inúmeras universidades que tem aqui, que são das mais famosas do mundo, também tem várias locações de Harry Potter. Então, para começar o dia, eu vou fazer esse tour guiado, né, para conhecer as locações e depois vou explorar a cidade e vou mostrar o melhor para vocês. Então, bora comigo? Mari do futuro invadindo aqui o vídeo de Oxford, porque se você me acompanhar lá no Instagram, você já sabe o que aconteceu, mas essas gravações que eu fiz lá em Oxford, eu gravei tanto com a minha câmera quanto com o meu celular, porque a câmera acabou a bateria, então eu completei com o celular. E tinha ficado um vídeo, gente, super completo, super assim, como eu sempre faço pra vocês, nem meus vídeos de roteiro, mas nos meus últimos dias de viagem eu acabei tendo um problema no meu celular e eu perdi muito conteúdo. Assim, eu perdi muito conteúdo de Brighton, de Bath, de Londres e de Oxford, foi tipo praticamente tudo. E não tem como eu recuperar aqueles vídeos do meu celular, eu já tentei de todas as formas, eu já sei que eu nunca mais vou poder recuperar eles, infelizmente. Mas eu não podia deixar vocês sem o vídeo de Oxford, porque foi um dos bate-voltas que eu mais amei fazer de Londres e também um dos mais procurados, um dos mais pedidos aqui por vocês. Então, o que eu resolvi fazer? Eu tenho aí das imagens que eu fiz com a câmera, que tem bastante conteúdo também, e aí eu vou fazer essas intervenções aqui da Mari do futuro para poder comentar mais tudo aquilo que vocês estão vendo. Então, em termos de conteúdo, de dicas, vocês não vão perder nada nesse vídeo, eu vou dar todas as minhas dicas de sempre, tudo que eu achei de Oxford, para você que estiver planejando de ir para lá, ter todas as informações que você precisa, como eu sempre faço por aqui. E fica aqui o meu compromisso de voltar lá em Oxford e refazer esse vídeo da maneira que vocês merecem e que eu tinha gravado, mas acabei perdendo. Então, peço desculpa já de antemão se esse vídeo não vai ser igual aos outros aqui do canal, mas eu vou fazer de tudo pra vocês gostarem igual, tá bom? E outra, eu acabei de voltar de lá, então tá tudo aqui fresquinho na memória. Então, bora voltar lá pra Oxford. Tô andando agora da estação de trem até o ponto de encontro. E assim, o ponto de encontro já é no centrinho da cidade e tá dando mais ou menos uns 13 minutos de caminhada. Então, super tranquilo. As atrações de Oxford, pelo que eu vi, elas ficam muito próximas umas das outras, então dá pra você fazer tudo caminhando. Eu tô indo pra lá agora. E aí, se o tour for legal, eu indico pra vocês qual foi que eu fiz. Mas como eu nunca fiz, eu não posso indicar ainda. Mas aí no final do dia eu conto pra vocês se valeu a pena ou não. Assim que eu me localizo nas minhas viagens, gente. Coloco aqui no Google Maps o caminho e vou seguindo. Então, pra isso, claro, eu preciso de internet. Sempre com o chip da Brasil Roaming, que eu tenho desconto pra vocês. Vou deixar o link aqui na descrição. Isso aqui me salva em todas as viagens. Tô quase chegando no meu ponto de encontro. Bom, então depois dessa caminhadinha foi super tranquilo. Eu cheguei lá no nosso ponto de encontro e, gente, não tinha ninguém no ponto de encontro. Eu fiquei me perguntando se eu tava no lugar certo, porque o endereço dizia que era em frente de uma loja, e aí depois eu descobri que era a loja da agência, enfim. Mas eu encontrei a galera do grupo, tinha mais ou menos ali umas 10 pessoas no grupo, e o guia ele já chega perguntando pra gente qual que é a nossa casa, e ele tinha uns cachecóis de cada uma das casas, e aí perguntou quem é Grifinória, quem é Lufa-Lufa, e aí foi entregando os cachecóis. E se tiver mais de uma pessoa da mesma casa, né, o que sempre acontece, eles sempre dão preferência pra se tiver alguma criança. Então eu perdi o da Grifinória desse jeito, porque eu era a única da Grifinória, mas também tinha uma menininha que era da Grifinória, e aí ele deu o cachecol pra ela. E aí o tour, ele durou cerca de 1 hora e meia. A gente percorreu então os principais pontos das locações de Harry Potter e também a gente fez algumas paradas extras assim, que são importantes também para a cidade de Oxford. O primeiro ponto que a gente parou foi essa livraria, que o guia falou, inclusive, que ele só para nessa livraria nos tours que acontecem pela manhã, o tour dali das 10 horas, que foi o que eu fiz, porque ela costuma ficar mais cheia durante o dia e ele não consegue fazer essa parada. Mas é uma livraria que ela parece normal, mas quando você desce, ela tem o maior salão de leitura da Europa. Gente, é uma coisa surreal de linda. E eu fico imaginando como as pessoas lá, né, como deve ser no horário de pico, a galera toda lá estudando. Deve ser o máximo, porque só de olhar eu já sei o máximo. Pra quem gosta de livros é o paraíso.
Bem pertinho de lá, a gente chegou na nossa primeira parada de fato de Harry Potter, que era em frente a uma livraria. Lembrando, gente, que todos os nomes dos lugares que eu for, eu vou colocar aqui certinho para vocês verem. Caso vocês não queiram seguir o tour organizado, vocês já terem todos os lugares aqui para vocês visitarem. E a primeira parada foi no lugar que dizem ser a inspiração para a cicatriz do Harry. Dizem que a autora de Harry Potter, ela estava andando ali por Oxford procurando alguma inspiração para poder fazer o símbolo do Harry, e aí ela viu essa marca no chão, que aí ela falou, é isso, vai ser essa daqui, que parece um raio, tudo. E aí tem 3 marcas dessas no chão e ficam logo em frente dessa livraria que eu falei pra vocês. Então, vocês caminhando por lá, você tem que ficar olhando pro chão pra você perceber que é uma marca assim, que se o guia não tivesse falado, eu jamais teria visto. Então, tem que ficar olhando no chão, mas não é tão difícil de achar assim. Se você ficar atento, com certeza você vai achar. E aí tem 3 delas no chão. E aí o guia falou pra gente que, na verdade, isso era uma assinatura de um artista, né, lá de Oxford. E aí ele quis assinar a letra N, né, que era o nome dele, mas agora virou a cicatriz do Harry. E aí nós chegamos na primeira locação de fato dos filmes de Harry Potter, que é essa livraria, que pertence, né, é um dos prédios da Universidade de Oxford, e lá foi filmado as cenas da enfermaria de Hogwarts, são lá do primeiro filme, e também outras cenas ao longo ali dos filmes, porque muitas dessas locações, elas foram usadas para propósitos diferentes, porque elas são muito bonitas, então elas foram usadas em vários momentos da série. E nessa livraria, além de ter sido um dos locais de gravação, na frente tem uma estátua que durante um tempo ela acabou ficando sem cabeça, ela foi decapitada por algum motivo, e essa também foi uma das inspirações para justamente o fantasma da Grifinória. Mas alguns passos depois, a gente chegou em um dos lugares que eu estava mais ansiosa para conhecer em Oxford, porque não só de Harry Potter vivem as referências em Oxford. Sabia que o autor das Crônicas de Nárnia, que assim, caso você não saiba, era a minha paixão antes até do que a de Harry Potter. Então assim, eu amo muito as Crônicas de Nárnia. E o autor, ele, né, morou um tempo em Oxford, e dizem que a inspiração para ele começar a escrever a saga das Crônicas de Nárnia surgiu quando ele estava andando nesse beco, que se chama St. Mary's Passage. E aí ele estava andando por esse beco, daquele jeitão, e aí ele viu uma porta, que é realmente uma porta, gente, que não existe outra porta daquela no mundo, sabe? Ela é bem única. E aí ele viu esse desenho aqui na porta, e ele falou, meu Deus, parece um leão. Aí ele olhou pro lado e um fauno. Vou escrever as Crônicas de Nárnia. Gente, juro, falam que foi assim. E eu 100% acredito, porque realmente olhando de longe parece um leão. Não é um leão, gente, assim. Mas parece muito leão, e o Sr. Túmulos é igualzinho o Sr. Túmulos do filme. E além disso, logo em frente a essa passagem, tem um lampião. Lampião que chama, né? Ou é poste? Enfim, isso aí que vocês estão vendo na tela. E aí, essa é justamente a primeira coisa que a Lúcia vê quando chega em Nárnia. Então, olha aí de onde surgiu a inspiração. Depois de mais alguns passos, a gente chegou na Ponte dos Suspiros de Oxford. Talvez você já tenha ouvido falar de uma Ponte dos Suspiros, mas a que fica lá em Veneza, que é inclusive a original, que é uma ponte lindíssima, que fica ali em um dos canais de Veneza e tal. E aí você se pergunta, meu Deus, mas por que Oxford tem uma dessa aqui no meio da rua para ligar à universidade? E não foi para homenagear a Ponte de Veneza, foi porque, na verdade, Cambridge, que é uma outra cidade universitária, que tem uma outra universidade super famosa da Inglaterra, gente, eles têm uma rixa muito forte, Oxford e Cambridge. Então eles ficam brigando para quem vai ser a melhor universidade, quem tem mais prêmio Nobel, eles são super competitivos. E aí, Cambridge tinha essa ponte já, que começou a ficar famosa, e aí Oxford falou, também quero uma para mim. E aí fizeram uma em Oxford. Mas de qualquer forma, é um dos pontos mais bonitos da cidade. Então você tem que colocar no seu roteiro. E logo em frente a essa ponte fica uma cabine telefônica, iguais às cabines telefônicas de Londres, aquela vermelhinha. Também foi usada em uma das cenas de Harry Potter para ir até o Ministério da Magia. Então nós seguimos para o último ponto do nosso tour, que foi o New College. O New College é um dos campos da Universidade de Oxford. E aqui eu acho que já vale uma explicação sobre a Universidade de Oxford, né? Porque muita gente chega lá e fala, meu Deus, eu quero muito visitar a Universidade de Oxford. Mas assim, qual delas? Porque Oxford, apesar do nome, né, ser um só da universidade, eles têm mais de
30 campos espalhados pela cidade de Oxford. Então, não tem como você visitar todos os campos, muitos deles não são abertos para visitação. Então, quando você fala que você quer visitar a Universidade de Oxford, você tem que entender qual delas você quer visitar, quais são possíveis, né, claro, e quais delas você quer visitar. E aí, várias delas são abertas para visitação, mas elas acabam tendo um horário um pouco limitado, porque como são universidades de verdade, os alunos estudam lá, tem o horário de almoço dos alunos, então eles têm uns horários assim meio reduzidos, justamente para não atrapalhar os estudantes de lá, mas é super possível. E aí para isso, como eu estava no tour organizado nessa parte da manhã, o guia já sabia de tudo, então já estava tudo organizado pra gente, mas se não, eu recomendo você entrar nos sites das universidades que você tem interesse de entrar e aí você vê lá como é que funciona o horário de funcionamento. Inclusive, parece que domingo é gratuito para você visitar todas elas, então aproveita. E o New College, ele foi o lugar desses que a gente visitou até agora que mais foi usado nas gravações de Harry Potter. Então, várias cenas dos corredores de Hogwarts foram filmados nos corredores do New College. Algumas cenas também externas de gramado foram filmadas lá. Tem aquela cena do Draco com o Harry do quarto filme. Várias dessas cenas. Tem a árvore que o Draco estava em cima também. Mas não pode entrar nesse jardim, gente, infelizmente. A gente só pode ver ele de longe, mas dá pra ver do mesmo jeito. E lá também fica uma das inspirações do grande salão de Hogwarts. Mas aqui, gente, vale uma fofoca, assim. Porque vocês sabem que eu sou muito fã de Harry Potter e todo lugar que fala que tem referência, eu quero ir visitar. Mas esse grande salão de Hogwarts, gente, todo lugar fala que foi a inspiração. Em Toronto tinha um lugar que falaram que foi a inspiração. Em Londres tem um lugar que foi a inspiração. Só em Oxford tem 2. Então, assim, considerem todos grandes inspirações para o grande salão de Hogwarts. Mas esse aqui que fica no New College, ele tem as 4 fileiras, igualzinho de Hogwarts. Mas em termos de decoração, eu não achei que, eu não achei que parece tanto. E é legal, gente, ver que não é só um grande salão normal. É realmente onde a galera faz as refeições lá em Oxford. Então, assim, a galera realmente vive Hogwarts. E foi no New College que acabou o nosso tour. E aí eu ia falar pra vocês, o que eu achava, se valia a pena ou não. E assim, esse tour ele custou 25 libras e ele te inclui então o guia durante todo o percurso e também a entrada para todos esses lugares que eu comentei. Então, pra mim, eu acho que é um tour que valeu a pena, eu gostei muito de ter uma pessoa me guiando, de conhecer um pouco mais dessas histórias de Oxford, o guia era super legal, super Potterhead. Ele inclusive fazia várias perguntas pra gente sobre Harry Potter, pra ver no final quem ia ganhar, qual das casas ia ganhar. E a Grifinória ganhou, porque eu acertei quase tudo. Mas eu achei muito legal, sabe? A dinâmica não dura muito tempo, 1h30, então assim, você já conhece tudo. Mas caso você não queira, ou então você acha que pode ser ruim, é que ele tem um horário limitado, né? Só acontece às 10 ou então às 1 da tarde. Então pode ser um pouco limitado. Então caso você queira fazer sozinho, esses foram os lugares que a gente visitou no tour. Aí depois do tour, eu já fui logo almoçar. E eu almocei na Turf Tavern, que é um lugar que ele é muito escondido, assim, realmente você tem que botar no Google Maps pra você poder achar, porque é muito escondido, é um beco. E dizem que esse era o local que os atores de Harry Potter iam depois das filmagens. Então eu queria muito conhecer. E aí quando eu cheguei lá, ele é muito maior do que o que eu pensava, tem uma parte externa, que é tipo um jardim, uma delícia de ficar ali. E tem também a parte interna, que é um pub mesmo, então que é mais escuro e tal. E aí você pode tanto pedir já no pub, né? Porque todos os pubs são assim, né? Você não fica esperando na sua mesa. Você vai lá até o bar, né? O caixa, para você poder fazer o seu pedido. Ou então na mesa tinha o QR Code com cardápio que você poderia pedir diretamente do seu celular também. E assim, gente, eu detestei a comida desse lugar. Gente, sério. Eu não queria comer hambúrguer, porque tinha uns hambúrgueres lá que estavam com a cara bem boa. Eu fui pedir um frango, que, gente, parecia uma talha de palha o frango. Seco, ressecado, frito. Não tinha um gosto bom. Enfim, gente, eu não gostei da minha experiência da Turf Tavern. Claro, pode ter sido o prato que eu escolhi e tudo. Mas eu gostei do ambiente, o atendimento também era muito cordial. Mas nem a foto do meu prato se salvou nesse meio todo que eu perdi. Então, assim, talvez tenha sido pro melhor.
E aí, depois do almoço, eu segui porque eu queria visitar a Christ Church, que é mais um dos campos da Universidade de Oxford. E esse tem as escadarias que foram usadas no primeiro filme para representar Hogwarts e também outra inspiração para o grande salão. Só que, gente, eu cheguei lá e simplesmente não tinha mais ingressos para aquele horário. E eu queria muito aquele horário porque eu tinha comprado o trem de volta para Londres cedo, porque eu achei que não ia demorar tanto tempo em Oxford. Então eu fiquei naquele dilema, gente, mas eu vim aqui em Oxford para ver isso e não vou? E aí tava justamente no horário de almoço também, né? Aquele horário reduzido que eu comentei pra vocês. Então a única maneira que eu tinha era eu comprar o ingresso pra mais tarde, né? Que era o único que tinha sobrado. E aí foi isso que eu acabei fazendo. Então eu tentei comprar lá na hora, na bilheteria, mas o próprio moço da bilheteria falou: é mais barato você comprar online. Então eu comprei online, e aí vou deixar o valor aqui pra vocês. Então eu comprei online o ingresso e falei: vou fazer outras coisas em Oxford, depois quando der o horário, eu venho pra cá. Então nesse meio tempo eu fui caminhando pelas ruas de Oxford. Gente, Oxford é uma delícia de caminhar. É uma cidade muito vibrante, muito jovem, assim, ela não é grande, então é uma cidade compacta. Eu revisitei todos os pontos que a gente visitou, né, no tour de mais cedo para gravar para vocês, mas enfim. E é muito legal de você ficar caminhando por Oxford. Então, eu encontrei um mercado fechado ali, aqueles mercadões que era super legal. Tomei um sorvete delicioso nesse caminho e eu também visitei a igreja de Oxford. E ela fica numa posição privilegiada. Então, para você visitar a igreja, é completamente gratuito e ela é lindíssima. Mas você também pode visitar o topo dessa igreja, que custa 6 libras. E, gente, escadarias apertadérrimas. Então, assim, quem tem claustrofobia não dá para subir ali. E a gente tem uma vista que, gente, é de chorar, de tão linda para Oxford. Tem primeiro que o cartão postal de Oxford, né, que é essa cúpula assim e tal, que inclusive é uma livraria, só que só pode entrar lá quem é aluno. E é realmente um lugar que eu acho completamente imperdível de você incluir na sua visita para Oxford. Muita gente eu vi falando que não vale a pena tal, mas gente, foi um dos lugares mais bonitos que eu fui em Oxford. Mas o que não é tão legal assim é que o local que você observa, como realmente a cúpula de uma igreja, é muito apertado, gente. Mas quando eu digo é muito apertado, tipo, não dá pra você andar direito, de tão apertado que é. Então, se tiver mais gente lá em cima, fica tem que ir pra lá pro outro lado pra esperar o outro passar, ou então passar ali todo amassando o outro. Então, não dá muito pra você, por exemplo, tirar uma foto sua lá com a vista, porque é muito apertado. Eu até tentei tirar algumas, mas enfim, perdi todas. Mas a vista em si é muito bonita, você consegue ver os campos das universidades, a cidade, a cúpula, que é o cartão postal de Oxford. Inclusive, quando eu postei essa foto lá no meu Instagram, alguém me perguntou: Mari, não sabia que você tinha subido drone em Oxford? Meu Deus, nem sabia. Gente, não é drone não, era a vista da igreja. E aí, depois disso tudo, já deu horário para eu ir lá na Christ Church. E aí, chegando lá, a gente recebe o audioguia, que já está incluso ali na visita da Christ Church. E é tudo bem numerado também para você poder visitar tudo. E aí a gente passa por alguns dos lugares da própria universidade, então a gente vê um pouco dos dormitórios da galera que estuda lá. Claro que tudo por fora, né? Não dá para entrar em nenhum desses edifícios, mas a gente vê pelo menos a vibe de como que é. E claro, chegamos no ponto que todo mundo estava esperando, que são as escadarias. Gente, as escadarias são aquelas que aparecem no primeiro filme quando o Harry tá chegando pela primeira vez em Hogwarts. Quem reconhece essas escadas, gente? Simplesmente a escadaria que eles filmaram o primeiro filme, quando o Harry chega em Hogwarts e é recebido pela professora McGonagall. Olha isso, gente, é aqui mesmo. E claro que essa escadaria, gente, é aquele auê total, porque todo mundo quer ali fazer vídeos, fotos, mas eu devo dizer que eu fiquei um bom tempo lá esperando para pegar ela vazia e eu consegui. Eu tirei uma foto belíssima que eu vou deixar aqui para vocês. E o mais legal ainda é que é igualzinho no filme mesmo, porque essa escadaria, quando o Harry chega, é para justamente entrar no grande salão de Hogwarts. E sabe o que tem logo no final dessa escadaria? A inspiração para o grande salão de Hogwarts.
esse salão realmente eu achei bem mais parecido que o primeiro, apesar de só ter 3 mesas e não 4 como né, em Hogwarts. Mas é esplêndido esse salão, a gente não pode sentar nas cadeiras, infelizmente, mas é muito legal de se ver. Aquele lugar eu realmente me senti em Hogwarts. Terminei agora a visita, eu gastei mais ou menos uns 45 minutos lá, porque não tem tanta coisa assim pra ver, mais do que eu mostrei aqui pra vocês. E assim, é uma visita que ela custa, como eu falei, 18 libras, você comprando com antecedência, 20 se você comprar aqui na hora, com risco de não ter mais nada. Então, recomendo você comprar com antecedência. E assim, eu acho que pra quem é fã de Harry Potter é imperdível, porque realmente não é um lugar que inspirou, realmente tem a locação mesmo, que são aquelas escadarias, então é muito legal. Mas pra quem não é fã, eu acho que é uma visita que pode passar, sabe? Porque querendo ou não, vai ter muito mais significado pra quem é fã, também pagar as 18 libras pra quem é fã. Mas enfim, não deixa de ser um prédio super histórico, lindo pra visitar também, mas aí fica a seu critério. Mas se você for fã, não deixa de vir que você vai amar. E já estou caminhando de volta para a estação de trem. Eu vou pegar o trem agora das 16h49. Então, com esse tempo, eu cheguei aqui às 9h30. Deu para fazer tudo que eu queria. Então, foi um bom tempo. Eu acho que menos que isso ia ser muito corrido. Então, o tempo ideal para fazer um bate-volta aqui para Oxford, eu consideraria quase um dia inteiro. Se você puder um dia inteiro, é melhor ainda, porque você faz as coisas com mais calma. E aqui é realmente muito legal. Eu amei Oxford, amei a vibe daqui, as coisas que eu visitei. Então, com certeza, um bate-volta que vale muito a pena pra você fazer de Londres. E a passagem pra cá eu comprei com antecedência e custou 15 libras e de volta de Londres. Então, um valor super ok. De ônibus você também pode vir, pode ser até mais barato que isso, mas o trem é melhor, mais confortável, né? É só 1 hora e o ônibus demora 2. Então, espero que vocês tenham gostado de passar esse dia aqui em Oxford comigo. Vocês puderam conhecer um pouquinho da cidade para planejar a viagem de vocês. Lembrando que eu tenho uma playlist completa aqui sobre o meu intercâmbio em Londres, mais vídeos em outros lugares da Inglaterra. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que me ajuda bastante, e se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!